Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e nesta videoaula iremos refletir sobre os 3 principais tipos de sermões conforme classificação das obras homiléticas clássicas tradicionais que dividem em 3. Primeiro, temático, segundo, textual e terceiro, expositivo. É claro que não se esgota nesses 3 tipos, mas que abrange outros tipos conforme a preferência dos autores ou autoras. Por exemplo, o Burt, em seu Manual de Homilética, ele classifica em 5 tipos de sermões: expositivos, exortativos, doutrinários, práticos e ocasionais, conforme o seu fim, o seu objetivo. Seu objetivo é exortativo, então ele classifica como um sermão exortativo. Se o seu objetivo é doutrinar a igreja, então ele opta por um sermão doutrinário e assim por diante. O Blackwood, ele trabalha 3 tipos de sermões: expositivos, textuais e tópicos. Já o James Braga, ele trabalha 3 tipos de sermões: temáticos, textuais e expositivos, que é a perspectiva que iremos trabalhar nesta videoaula. Martin Lloyd Jones trabalha 3 tipos de sermões: evangelísticos, didático e doutrinal. Evangelístico, didático e doutrinal. Já, por exemplo, o Jailton Moraes, ele trabalha 5 tipos: expositivo, biográfico, tópico, narrativo e segmentado. Tá? E Robson Marinho, narrativo, descritivo e dissertativo e assim por diante. Tá? Mas a proposta dessa videoaula é trabalhar apenas os 3 principais. Tá? Então vamos começar pelo primeiro, que é o temático, sermão temático. Conforme o nome já diz, a pregação parte do tema, ou seja, os argumentos, as narrativas, a mensagem parte do tema, ou resultam do tema, ok? E não propriamente dos textos bíblicos, perfeito? Então Deus te dá uma mensagem, por exemplo, sobre perdão. Fala para a igreja sobre perdão, porque tem muita gente sem perdoar. Então você já sabe o que ministrar sobre perdão. Aí você vai no texto bíblico para poder encontrar base para você falar sobre perdão. Então você pode citar textos bíblicos de Gênesis a Apocalipse que falam sobre o perdão. Tá? É bom você citar textos bíblicos onde você sabe do contexto daquele texto e assim por diante. Mas pode citar diversos textos bíblicos de diferentes livros da Bíblia e assim por diante. Também pode utilizar outros materiais, né, de outros autores, pode falar sobre perdão na perspectiva de um autor, né, citar bastante autores que falem sobre o amor, outros materiais, assim por diante. Claro que a fonte principal sempre é a Bíblia. Tá? Lembrando que, em tese, obviamente, todo sermão tem... todos os sermões são temáticos, textuais e expositivos, né? Porque, em tese, todo sermão tem um tema, né? Parte de um texto que precisa ser exposto, né? Mas aqui a gente vai separar de uma forma didática para que as coisas fiquem bem claras, né? E assim por diante, tá? Então, este sermão temático, né? A divisão é extraída do tema, tá? Divide-se o tema, não o texto de onde extrai o tema. Espero que tenha ficado claro sobre esse tipo aí de sermão. Tá? A vantagem deste tipo de sermão, primeira, que permite discutir qualquer assunto que julgue necessário, qualquer assunto que o Espírito Santo direcionar para que você fale, seja sobre amor, sobre perdão, sobre graça, sobre misericórdia e assim por diante. Você só encontra textos bíblicos que convergem com este tema. Segundo, permite grande amplitude de desenvolvimento, né? Você pode utilizar diversos materiais e aí você pode desenvolver um tema bastante amplo, né? E assim por diante. É claro que do ponto de vista da comunicação, uma comunicação eficaz baseia-se em mais ou menos uma duração de 30 minutos
aproximadamente, do ponto de vista da comunicação. Uma comunicação que dure mais de uma hora, uma pregação mais de uma hora, às vezes se torna cansativo e assim por diante, né? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado clara essa questão do sermão temático. Agora, o segundo tipo de sermão é o sermão textual, tá? O sermão textual, a divisão baseia-se no texto. Divide-se o texto e não o tema. Perceba, o foco principal é no texto bíblico, ok? Então você pode escolher, por exemplo, de 1 a 2 textos para fazer uma exposição da palavra de Deus e assim por diante. Um exemplo mais claro sobre sermão textual por exemplo, você abre a Bíblia aqui, vamos ver onde abriu, em 1 Timóteo capítulo 3, tá? Que é um texto bastante lido na igreja, né? Então você pode iniciar com um texto e a partir deste texto você extrai o tema, tá? Então você vai ler, extrair a mensagem, aí você pode escolher um tema a partir disto. Então, Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o... Vamos ver aqui. Vamos ler até o 5, mas pode ampliar, tá? Então esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de top ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não governa bem a sua própria casa, terá cuidado de governar a igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na tentação ou na condenação do diabo. Convém, versículo 7 também, que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então você pode ler do capítulo 1 até o versículo 7 do capítulo 3 de Timóteo. E a partir deste texto você pode extrair a mensagem bíblica. Lembrando que toda mensagem precisa ter um tema, né? Então você pode escolher a partir deste texto um tema. Os deveres dos bispos, os deveres dos pastores, os deveres dos obreiros, ou as características de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder, de um verdadeiro obreiro e assim por diante. Aí você pode ficar só neste texto bíblico. Então, aí você vai ver aqui. Então, quem deseja ser pastor ou episcopado, excelente coisa deseja, mas precisa ter essas características. Então, eu quero falar aqui com vocês 8 características de um verdadeiro obreiro, de um verdadeiro líder, de um verdadeiro pastor. Primeiro, aí se cita o versículo 2, convém que o bispo seja irrepreensível. Então o bispo precisa ser irrepreensível, precisa ser exemplo em tudo, modelo em tudo. Segunda característica de um obreiro fiel e verdadeiro, precisa ser marido de uma só mulher, precisa respeitar o casamento monogâmico, e aí você explica. Terceira característica, precisa ser vigilante, atento, fica na torre da vigília e assim por diante. Quarto, precisa ser sóbrio. Quinto, precisa ser honesto, né? Honesto, honestidade, porque vai lidar com dinheiro, vai lidar com o povo, vai lidar com muitas coisas. Aí, sexta característica, precisa ser hospitaleiro. Aí você explica sobre isso. Perceba, tem um tema e aí você prega só com base no que está escrito aqui, você vai aplicando a mensagem e assim por diante. Este é um sermão textual, ok? Pois bem, a vantagem deste sermão textual, né? A vantagem é que, primeiro, faz fixar a atenção dos ouvintes, dos intelectores, numa parte das escrituras. Você não fica citando Gênesis, texto de Gênesis, Apocalipse, conforme o sermão temático, só fica neste texto. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, só fica nele. Né? Se você leu apenas o versículo 1 ao 7, você leu, tá? Se quer trabalhar apenas esses versículos, você tem que ficar apenas nesses versículos. Você não pode ficar citando
muitos textos bíblicos, né? Tem que ficar nele e assim por diante. Segundo ponto positivo, é considerado fácil de preparar para principiante, para quem está iniciando aí na pregação, né? E terceiro, o ouvinte é capaz de seguir o sermão textual com facilidade. Você pode ir acompanhando com a igreja, ó, versículo 2, o obreiro precisa ser isso, aí você vai destrinchando a característica. No versículo 3, a terceira característica está aqui no versículo 3, você destrincha, e as pessoas conseguem acompanhar na Bíblia o que você está falando, né? Isso é importante também para discipulado e assim por diante, tá? Terceiro tipo de sermão é o sermão expositivo. Este tipo de sermão é um sermão um dos mais complicados de se pregar, né? Porque exige um trabalho, exige uma dedicação muito grande. Não que os outros não exijam, mas este aqui precisa utilizar a exegese bíblica, precisa utilizar todos os referenciais que a gente falou, os referenciais teóricos para poder preparar um sermão. Então faz uma exposição, o sermão expositivo faz uma exposição mais completa do texto bíblico, levando em consideração os estudos exegéticos, tá? Então, por exemplo, este Timóteo aqui, capítulo 1, versículo 3, eu só fiquei no texto, não entrei no contexto. E aí, para você pregar um sermão expositivo, aí você precisa sim entrar na história. Por qual motivo Paulo disse isso a Timóteo? O que estava acontecendo na comunidade que o pastor Timóteo pastoreava lá em Éfeso, que levou Paulo a escrever isso? Por que ele falou que o obreiro deve ser irrepreensível? O que estava acontecendo? Será que tinha muita gente dando mau exemplo? Né? E assim por diante. Por que Paulo disse que precisa ser marido só de uma mulher? Será que tinha muitos adulterando, contraindo relações aí com 3, 4 pessoas e assim por diante, com amante e assim por diante? Você vai entrando no contexto, você vai explicando isso, você vai explicar todo aquele contexto, toda aquela história bíblica para depois aplicar para a comunidade. É claro que o sermão expositivo também precisa de um tema, né? Toda mensagem precisa de um tema e assim por diante, tá? Então a vantagem desse sermão é que trata as escrituras, né, tal como foram escritas, em seu contexto original, o próximo do original, e as pessoas têm um conhecimento mais profundo das escrituras, não fica só na superfície, mas vai por detrás das letras, o contexto, então acessa o contexto bíblico, acessa a cultura, a história do texto bíblico. O textual só fica no texto. O expositivo vai no... além do texto que ele vai discutir, vai também para o contexto. Perceba que é uma coisa mais profunda e assim por diante, né? Pois bem, então a outra vantagem é que segue a tradição também da igreja cristã, que tem por costume pregar sermões expositivos. As igrejas tradicionais, presbiteriana, batista, metodista, têm por costume pregar sermões mais expositivos, explica bem aquele texto dentro do contexto, depois aplica para a comunidade. Tá? Então são esses tipos aí de sermões. Espero que tenha ficado claro, tá? Sobre esses tipos de sermões. E aí na próxima aula, lembrando, este sermão expositivo também precisa ficar apenas em um texto bíblico, tá? Precisa ficar apenas em um texto. Não pode ficar viajando em texto de Gênesis e Apocalipse, tá? Tem que ficar naquele texto. Se você propôs ler 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 7, você tem que expor com base naquele texto. Então você vai trabalhar o contexto daquele texto, tudo envolto daquele texto que você escolheu. Então este sermão não permite você ficar citando Gênesis, versículo de Gênesis, citando de Êxodo, de todos os livros da Bíblia, conforme alguns citam, né? Em Gênesis ele é o início, em Êxodo ele é a saída, e assim por diante. Vai citando, mas e a mensagem? O que ele quer comunicar com todo de Gênesis Apocalipse? O que ele quer comunicar? Então a comunicação precisa ter um tema, precisa respeitar o tema, precisa
Se Deus te deu uma mensagem, ó, fala sobre perdão, para que você vai falar de outras coisas? Deus não te falou para falar sobre perdão? Então para que falar sobre outras coisas? Né? Então tem que ser coerente. Deus te deu uma mensagem para falar sobre amor, pregue sobre amor. Não fica entrando em outros temas, em outros assuntos que embaralham a comunicação. Então seja uma comunicação eficaz, respeita os tipos de sermões, respeita o tema que Deus te deu, a mensagem que Deus te deu, e não fica dando uma volta, né? Aquele rodeio, sendo que a mensagem é esta. Então foque no tema, foque na mensagem que Deus te deu. É isso, tá? Então um sermão expositivo também tem que ficar naquele texto. Se você escolheu aquele texto, se Deus te deu aquele texto, fique nesse texto. Agora, conforme eu disse, sermão temático, o temático sim, é um tema e você pode citar vários versículos da Bíblia, o temático, mas o expositivo extrai a mensagem do texto também. A diferença do textual e do expositivo é que no textual só fica no texto. Né? As características de uma obreiro, você vai estar irrepreensível, você já aplica. Ó. Então, na atualidade, os obreiros precisam ser irrepreensíveis, e assim por diante. O expositivo vai também se basear no texto, mas vai entrar no contexto, toda a história por detrás daquele texto. Então essa é a diferença, o textual para o expositivo, tá? Então aí você pode escolher, né, na avaliação final, você pode escolher um desses temas. Pode escolher o temático, mas você precisa respeitar esse tipo de sermão. Escolher o textual, mas você precisa respeitar esse tipo de sermão. E pode escolher o expositivo, que é um pouco mais difícil, mas precisa respeitar. Se é expositivo, você precisa fazer exegese. Se é expositivo, você precisa acessar o contexto. Senão, não é expositivo esse tipo de sermão. Perfeito? Então, que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Fica com Deus.